Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre os capítulos 71, 72 e 73 do Mensagem aos Jovens. Nesses capítulos é onde introduz a seção de saúde e eficiência. Então, esses capítulos vão falar um pouquinho sobre saúde e como esse quesito é bastante importante. Olha só como começa falando. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, né, para com você mesmo, ou para com seus semelhantes, ou até mesmo para com o Criador. Essa é a introdução, né, para esses três capítulos. O capítulo 71, um dos tópicos dele, vem trazendo qual que é a onda, né, que traz tanta enfermidade, tanto crime, e que está dominando a nossa raça e levando à ruína e à morte. E isso tem a ver com o quê? Com a condescendência, com o apetite e a paixão. E esses dois pontos são a nossa primeira e grande obra de reforma. E a gente precisa aprender as lições de ter domínio próprio. Então, nesses três capítulos, vai falar muito sobre a relação entre o apetite, entre o domínio próprio, entre a saúde e entre a mente. E qual é o melhor momento para a gente poder criar hábitos bons para a nossa saúde física, mental, né, e espiritual? É quando a gente é jovem, esse é o melhor momento para a gente criar hábitos bons, porque conforme você vai envelhecendo, é sempre mais difícil refazer alguns hábitos, não é mesmo? Olha só que interessante, como que a saúde está ligada ao domínio próprio. Ellen White fala assim, ó, a boa saúde física é um dos maiores auxílios para desenvolver um caráter puro e nobre e nobre nos jovens, fortalecendo-os para dominar o apetite e refrear-se contra os excessos degradantes. E, por outro lado, esses mesmos hábitos de domínio próprio são essenciais à manutenção da saúde. E por que tudo isso? Você deve se perguntar, né? Como assim? O que tem a ver? Primeiro, você tem que pensar que nós temos responsabilidades, que Deus nos deu dons, e a gente deve usar os nossos dons. Mas como vamos usar os nossos dons se a gente não tem saúde para isso? E a gente vai ser cobrado dos dons que Deus nos deu e nós não usamos, não tivemos responsabilidade para com eles. Olha só que interessante, no capítulo 72, vem falando sobre como proteger a sua saúde, né? Começa falando sobre isso, falando assim que primeiro que a saúde é uma bênção, né? Porque dela depende grandemente a eficiência das nossas faculdades físicas e mentais. Você já parou para pensar ou já parou para agradecer pelo fato de você poder ir ao banheiro, fazer suas necessidades? Você já teve algum caso, por exemplo, de infecção e doeu muito para você usar o banheiro? Você já parou para agradecer porque você tem saúde e pode caminhar normalmente e pode andar normalmente? Você já pensou quantas dificuldades pessoas que não têm, não estão em pleno vigor físico têm dificuldade para isso? Você já pensou e já parou para pensar e agradecer por você conseguir engolir o que você come? Tem gente que não consegue. Então, ter saúde é uma bênção, é uma bênção. E quando nós usamos de maneira ruim, de maneira mal, as nossas forças físicas, a gente acaba encurtando o tempo, né, da nossa existência. Se você for pensar de qual foi o ideal de Deus para o homem em relação à saúde, quando ele criou lá no Éden, você já olhou quantos anos os homens viveram, né, antes do dilúvio? Adão, com 930 anos, Matusalém, com 969 anos. Então, assim, era uma expectativa de vida muito grande. Depois do dilúvio, quando começou a entrar a alimentação cárnea, a longevidade do homem mudou. Eles começaram a viver menos.
e cada vez menos. E muitas coisas na sua saúde mudou. E é interessante porque quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente não se preocupa com os 8 remédios naturais que Deus nos deu, nós estamos roubando de Deus. E roubando também o que a gente pode oferecer para os nossos semelhantes, porque Deus que te deu a vida, Deus que te deu a saúde, Deus que te deu essa bênção. Quando a gente cria um hábito ruim de ficar dormindo tarde, ou de não se alimentar direito, de não ingerir água na quantidade certa, de não tomar sol, sabe? Todos os 8 remédios naturais. E olha só que mais interessante a gente tem aqui. A santidade da saúde, que fala lá no capítulo 73. Olha o que fala nesse tópico. Satanás aproxima-se do ser humano com suas tentações, como um anjo de luz, como fez com Cristo, e tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de vencer com suas tentações, triunfando em seguida sobre sua ruína. E tem sido bem sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite, a despeito dos resultados. Sabe bem ser impossível ao homem cumprir suas obrigações para com Deus e seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é o que dirige o corpo, e se as faculdades perceptivas forem obscurecidas pela intemperança, as coisas externas deixam de ser discernidas. Qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu quando ele foi para o deserto? Foi a tentação para com apetite. Essa tentação geralmente é colocada como mais difícil de se vencer. Só que quando você vence a tentação do apetite, claro, com o poder de Deus, você consegue vencer qualquer outra tentação. E isso está ligado com o domínio próprio. E por que tanto se fala em apetite? Porque a alimentação, né, o apetite, ele está muito ligado com o quê? Com a nossa mente. Quando a gente se alimenta mal, nós embotamos a nossa mente. E quem é que domina todo o corpo que a gente leu aqui? É o cérebro. Olha só que interessante, né? Os que desejam possuir mente clara para discernir os planos de Satanás devem ter os apetites físicos sob o domínio da razão e da consciência. Então, se você não tem domínio próprio em relação ao apetite, você não tem uma mente mais clara. E você não vai ter uma percepção espiritual para ver que Satanás está tentando coisas erradas contigo, está te tentando, né? Através dos planos dele. E você não vai ter uma mente clara para ouvir melhor a voz de Deus, para conversar com ele melhor através da sua palavra. A degradação da intemperança, né? Quando homens e mulheres de inteligência ficam com as faculdades morais obscurecidas em virtude da intemperança, se colocam em muitos de seus hábitos pouco acima dos pagãos. Quando a gente começar a levar em consideração a intemperança, a saúde, o apetite, principalmente o domínio próprio, por quê? Porque o domínio próprio é um dever que nós temos. E os reclamos de Deus, eles têm que impressionar a consciência, né? Eles devem impressionar a consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do domínio próprio, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo aviltante apetite e hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades da mente e do corpo são preservadas nas melhores condições possíveis para o seu serviço. Pense nisso, pense como está a sua saúde hoje, pense como você, como jovem, pode fazer para melhorar seus hábitos, para seguir a orientação que Deus deixou para a sua saúde e para, assim, ter uma mente mais clara, porque você está exercendo o domínio próprio. Pense nisso, tá bom? E que Deus o abençoe.